Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita Francisco de Assis. É com muita satisfação que recebemos vocês mais uma vez através desse canal para ouvir as palavras de Jesus e estudar a nossa querida doutrina espírita que tanto nos consola e esclarece. Hoje temos o prazer de receber a nossa amiga Denise Calado, da SEF, Sociedade Espírita Fraternidade, que nos falará sobre o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Gostaria de lembrar que os que desejarem podem colocar um copo com água em cima da mesa para que durante a reunião ela seja fluidificada e que ao final vocês possam beber dessa água, oferindo energias benfazejas de paz, saúde e felicidade. Queria lembrar também que se você está passando por um momento difícil, está com algum problema, gostaria de conversar um pouco, gostaria de uma orientação à luz da doutrina espírita, o nosso atendimento fraterno está funcionando. Ele não está funcionando presencialmente por conta da pandemia, como todos sabem, mas nós estamos realizando esse atendimento fraterno através de chamada via WhatsApp. Se você desejar o atendimento fraterno, é só mandar um e-mail para a gente através do endereço jefaniteroy@yahoo.com, jefaniteroy, tudo junto, @yahoo.com, que nós retornaremos agendando seu atendimento fraterno. Vamos passar a nossa página de preparação de hoje. A página foi extraída do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. O título da página é Refugia-te em paz. Havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Marcos capítulo 6, versículo 31. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção do alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora, para as manifestações da religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo, por intensificar-lhes as colheitas. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultivas os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração. Sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs.
em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Bem, meus irmãos, vamos agora nos unir em pensamento, elevando uma prece ao nosso Deus, Pai de infinita bondade, rogando a Jesus abençoe o nosso encontro de hoje e que as palavras ditas pela nossa irmã Denise Calado possam chegar aos corações dos que ouvem, daqueles que estão necessitados de uma palavra de consolo, de um esclarecimento, pedindo a espiritualidade amiga que inspire nossa companheira, para que a exposição de hoje seja de grande proveito para todos. Pedimos ainda que nossas melhores vibrações de paz e de saúde emanadas dessa reunião possam chegar aos mais necessitados, principalmente aos que estão enfermos, em leitos de hospitais privados de sua saúde. Te pedimos ainda, Senhor, pela nossa casa espírita, o nosso refúgio de paz, de esclarecimento e de fé. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Olá, boa tarde. Meu nome é Denise Calado e temos como proposta para a tarde de hoje pensarmos sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Logo na saída, no primeiro item, nós somos apresentados a Mateus, capítulo 5, item 3, onde ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando nós ouvimos essa frase, nós podemos imaginar que, a despeito do que muitos podem vir a pensar, não se pode imaginar que o Cristo estivesse confiando o reino dos céus a pessoas pobres de espírito, como normalmente nós concebemos. Em geral, quando nós pensamos em pobres de espírito, pensamos naquelas pessoas desconhecedoras das coisas, pessoas com uma pequena bagagem intelectual, e por aí vai a nossa percepção. Então nós podemos imaginar que, se o Cristo disse que dessas pessoas seria um reino dos céus, evidentemente não poderíamos estar falando, ou ele não poderia estar falando, sobre pessoas que teriam essa visão, esse conhecimento, essa percepção de forma muito apequenada. Para herdar o reino dos céus, que foi uma das maiores propostas que Jesus veio nos trazer, para ganhar esse reino, ou para conduzir um reino, não se pode imaginar que aqueles que estarão à frente na condução desse reino venham a ser pessoas pobres de espírito. E todo o trabalho que vamos encontrar nesse capítulo, ele visa a nos convocar a pensar sobre essa ideia da pobreza espiritual. Quando Jesus falou conosco, evidentemente, o que ele queria chamar a atenção, o que ele queria nos chamar a atenção, era o fato de que essa pobreza de espírito deverá ser aquela questão de nós não termos amarras aos nossos títulos, às nossas convenções sociais, porque de verdade todos esses títulos e todas essas convenções sociais acabam por passar. E muitas vezes não passa só de uma encarnação para outra. Nós sabemos que muitas vezes, dentro de uma mesma encarnação, nós podemos estar no início da nossa vida como espíritos encarnados numa condição, na metade da nossa vida por outra, e ao partirmos, ou próximo de partirmos para o mundo espiritual novamente, encontrarmos-nos em outras condições, considerando a nossa trajetória de espírito imortal. Então, quando Cristo nos convida a pensar sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus certamente queria nos colocar que era fundamental, era imprescindível mesmo que nós tivéssemos essa amplitude, essa percepção de que, na verdade, somos essas obras divinas em construção. E porque nós estamos em construção, evidentemente, há vários modos da gente ir se construindo. E para alcançar esse reino, nós precisamos ter toda a estrutura de um reino pronta para que nós possamos herdá-lo. Então nós precisamos adquirir tantos conhecimentos quanto forem necessários para que possamos ser essas almas felizes
que seremos um dia. Afinal, foi o próprio Cristo que disse que nós seríamos deuses. Mas gostaríamos de pensar um pouco, na tarde de hoje, sobre o item que vem falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. Esse é o item 13, que é tratado pelo Espírito Ferdinando. E o Espírito Ferdinando, nesse item 13, é um trecho bem pequeno, mas de grande profundidade, especialmente nesses dias em que nós estamos sendo convidados a perceber, a sentir e a vivenciar uma experiência extremamente diferente. Tenho a certeza de que algumas pessoas, por certo, têm nos seus familiares alguém que participou dos períodos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, períodos de grande restrição, onde nós não tínhamos a oportunidade de estar conversando através de um desses mecanismos modernos, como a webcam e tantas outras salas de bate-papo, que de certo modo quebram um pouco essa distância e nos favorecem, até mesmo pela simples tela do nosso celular, nos possibilitam a conversar uns com os outros, a ver um pouco, e isso certamente já é uma grande bênção e um infinito avanço. Naqueles tempos que me refiro, nos tempos da guerra, que era um período de grande limitação para todas as pessoas que ali participavam daquele contexto social, econômico, nós vamos encontrar as pessoas restritas a tudo, inclusive dos itens de alimentação, porque não era fácil conseguir obter os elementos necessários para suas alimentações, para a higiene e todos os itens que envolvem hoje a nossa vida social. Então, especialmente na Europa, onde foi o grande marco, onde foi o ápice, onde ali se encontrou o maior domínio do período da guerra, todos aqueles espíritos ali viveram períodos que nós, que não tivemos essa oportunidade, ou se tivemos, foi em outras oportunidades, das quais momentaneamente hoje nós achamos a nossa mente obnubilada dessa informação, são períodos que nós não tivemos a oportunidade de viver. Porém, agora, todo o mundo, de uma maneira geral, foi convidado novamente a pensar, ressignificar essa oportunidade de estarmos encarnados agora através dessa pandemia. Se por um lado ela nos restringe a aproximação social, ela também nos traz a oportunidade de pensarmos de uma forma mais ampla. E acreditamos que o Espírito Ferdinando vem nos concitar, pensar agora, nesse item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, é bastante atual, como toda a obra da verdade. Todas as vezes em que nós mergulhamos nos estudos, nas falas do Cristo, nós vamos ver essa atemporalidade, porque a verdade não tem início, meio e fim, ela é a verdade. Então o Espírito Ferdinando nos convida a pensar sobre a missão do homem inteligente na Terra. E como falávamos, embora seja um item pequeno, nós podemos aproveitá-lo bastante. Porque quando pensamos nos bem-aventurados que o Cristo se refere, os pobres de espírito, nós vamos entender a fala de Ferdinando exatamente mergulhando no contexto do Cristo. Pobres de espíritos somos, em verdade, todos nós, porque estamos nessa fase de construção. Mas o Espírito Ferdinando vai focar na ideia que muitos de nós carregamos de que somos pessoas muito importantes, porque afinal temos uma condição privilegiada, temos um curso tal, somos doutor, doutora fulana, temos uma boa condição social, quando em verdade o que ele vem nos chamar a atenção é que todo esse nosso saber, tudo isso que nós tantas vezes valorizamos e achamos ser de suma importância, não deixa de ser. Não podemos e não temos o direito em nenhum momento de desmerecer qualquer conhecimento, qualquer cabedal de instrução e intelecto moral que qualquer pessoa tenha investido na sua formação. E ele é efetivamente fundamental para o progresso da humanidade. Porém, o que o Espírito Ferdinando nos convoca a pensar é exatamente o fato de que, por sermos muitas vezes portadores de títulos e empresários de grande projeção social, nós vamos nos colocar na figura dos acima de qualquer suspeita ou acima do bem e do mal. E o que o Espírito vem nos falar é que esse nosso saber, tudo isso que nós muitas vezes nos orgulhamos de forma equivocada, vem falar que somos, na verdade, ainda muito iniciantes nessas questões do saber. Daí Jesus ter dito
que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles seria o reino dos céus. Todas as vezes em que nós nos aferramos demais a uma determinada condição, há uma imensa probabilidade de que nós não venhamos a prestar atenção naquilo que nos circunda, naquilo que faz parte do conjunto, de tão focado que nós estamos naquela circunstância. Então, essa bem-aventurados, os pobres de espírito, e a missão do homem de bem na terra, vem falar que esse nosso saber, que muitas vezes nós nos ufanamos e acreditamos ser pessoas muito importantes por obtê-lo, ele é importante sim, mas de todo modo, ele ainda é um grão de areia, um início, um primeiro passo, alguns degraus a mais na nossa fieira evolutiva. Então, para que eu me perceba, sim, importante no meu contexto, mas não perdendo a visão do todo, é fundamental que a gente não deixe de ver que tudo aquilo que nós temos e achamos muito importante muda de mãos, muda de critérios, muda de ventos, muda de ares, num simples piscar de olhos. Quantas pessoas nesse nosso momento, que com a chegada da pandemia, fecharam as suas empresas numa sexta-feira qualquer, numa terça-feira qualquer, e estão há 40, 50, 60, 70 dias, não se sabe, cada um ao seu tempo, sem poder produzir. Quantas pessoas que acreditavam que os seus comércios estavam indo de vento em popa, e que estava tudo maravilhoso, e que o mundo estava, e que tudo estava caminhando de uma forma ideal, perceberam que de uma hora para outra, tudo aquilo que elas juntaram, tudo aquilo que elas programaram, saiu de uma forma completamente diferente. E a partir daí, a missão do homem inteligente na Terra, consoante o que nos prega o Espírito Ferdinando, é de estarmos atentos, de que todas as sementes, todos os valores que carregamos, só são verdadeiramente positivos e capazes de nos alimentar, de nos preencher, se esses valores forem valores que possam ser partilhados, além daqueles títulos que nós tanto gostamos de colocar nas nossas vestiduras. Quando nós pensamos no nosso momento atual, nós vamos poder imaginar que grande parte das nossas atividades certamente vão ter uma modificação na sua forma de intercâmbio. Quantas empresas que anteriormente não se incomodavam tanto em colocar os seus funcionários em home office por razões variadas, tiveram que colocá-los assim de chofre. E, certamente, depois dessa experiência, uma série de valores vão ser revistos, porque as pessoas não podem, então, ficar nas suas residências e trabalhar, porque temos que ter todos os dias aquela demanda de pessoas nas conduções, quando tantas atividades já podem ser resolvidas das suas residências. Nós sabemos que esse não é socialmente o que a maior parte das pessoas, especialmente no nosso Brasil, pode vivenciar. Sabemos que a maior parte das pessoas ainda precisarão demandar ônibus, trens, metrôs cheios, para que possam se dirigir às suas atividades profissionais. Mas tudo isso vem mesclado, por certo, de um convite para que venhamos a pensar sobre qual é o papel efetivo do homem inteligente na Terra. Vejamos que quando o Espírito fala sobre a missão do homem inteligente, ele não está falando do homem muito inteligente. Ele está falando do homem inteligente. Porque, em geral, todos nós temos esse nível, essa gradação. E dentro desse nível, dessa gradação, todos nós podemos contribuir para fazer com que a vida na nossa ambiência, seja na nossa casa, no nosso condomínio, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso Brasil, no nosso mundo, possa ser melhor. Todos nós temos o que oferecer, temos um contributo, e daí a importância de sermos pobres de espírito. Porque quando nós acreditamos que já somos, que já está tudo bem, que já está tudo pronto, que já está tudo organizado, em geral nós não temos apetite, curiosidade e até abertura mental para permitir que tenhamos novos aprendizados, novas experiências. Então, quando nós temos essa pobreza espiritual, entre aspas, nós nos colocamos naquela curiosidade infantil. A criança está sempre despojada, querendo saber por quê, por que isso acontece, por que as coisas se dão assim. Então, se nós somos esses pobres de espírito, certamente nós vamos avançar em vários contextos.
no contexto social, no contexto empresarial, no contexto familiar, porque nós vamos estar abertos, aptos. Então o Espírito Ferdinando nos fala exatamente sobre isso, que o nosso saber é ainda muito acanhado. E por que então nós nos acreditamos esses espíritos cheios de capacidades? Sim, como dissemos, nós as temos, mas não podemos deixar de fazer com que esse nosso saber se multiplique. Nesses dias, ainda uma vez mais, quantas são as pessoas que estão buscando, através das simples máscaras que todos nós precisamos, falar dessa inteligência? Recentemente, no noticiário, uma mãe cujo filho era portador ele era mudo, né? O rapaz era mudo. A mãe criou uma máscara porque ele fazia leitura labial e isso ia facilitar muito o uso da máscara que ela concebeu. Então vejamos, uma pessoa simples, de uma comunidade. E como nós geralmente não pensamos naquelas pessoas que não participam do grupo social como nós, em geral, não temos percepção de que podemos também colaborar com o nosso olhar. Então ela criou com uma peça plástica, colocou o tecido ao redor e então ficou transparente a boca, possível que a pessoa veja, né, e perceba o movimento dos lábios. Então isso é o quê? A missão do homem inteligente. A missão de quem está prestando atenção no conjunto e não simplesmente na sua dificuldade. Bem verdade que quando nós estamos inseridos num contexto de dificuldades, fica mais fácil, porque a gente está vivendo aquela rudeza, né? A gente está vivendo aquela limitação e isso favorece que a gente crie uma novidade, que a gente perceba aquilo de uma forma diferente. Mas essa é a missão de todos nós. Todos nós temos esses elementos que são capazes de fazer com que o meu dia seja melhor e, por consequência, que o dia dos outros também possa ser melhor. Recentemente, nesses dias de tantas possibilidades de filmes e séries e etc., revi um filme que já tem algum tempo foi exibido nos cinemas, intitulado Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro e a atriz agora não me recordo o nome. Mas de toda forma, o objetivo do filme, quando nós temos esses olhos de ver, né, que Jesus também nos convidou a ter, sempre quando tenho a oportunidade de ver algum filme, alguma série ou alguma coisa do gênero, eu procuro sempre buscar, através desse filtro que a doutrina, de certo modo, nos ajuda a ter com as coisas que nos cercam no nosso dia a dia. E, embora inicialmente pudesse ser um filme despojado, nem sei se foi pensado dessa maneira, o fato é que a história é passada nos Estados Unidos entre um homem já aposentado, viúvo, que estava aproveitando esse seu tempo de aposentadoria através das muitas viagens que ele podia fazer. Como ele era viúvo, então ele mesmo dizia, logo na introdução do filme, que ele tinha tempo disponível para quase emendar uma viagem na outra. E de certo modo, se isso no primeiro momento foi bastante agradável, se sentiu muito satisfeito, com o passar do tempo aquilo foi lhe trazendo um certo tédio, um desânimo, porque a cada momento que ele chegava em casa não havia nenhuma perspectiva, a não ser se envolver numa próxima viagem. E numa dessas saídas que ele vai dar para ir ao mercado, ele para numa banca de jornal e vê que na banca de jornal tem um convite de uma empresa nos arredores do seu bairro, ali pertinho, que estava recrutando pessoas da melhor idade, né, como costumamos dizer agora, para fazer parte da equipe de empregados com vistas a promover algo em torno da responsabilidade social. Então eles queriam que fossem estagiários maduros, idosos e efetivamente aposentados. Ele acha aquela proposta muito interessante e se propõe no dia seguinte a se inscrever na vaga. O curioso de tudo isso é todo o envolvimento que isso promove, ou seja, que essa inteligência e que o trabalho é capaz de promover na vida das pessoas. Porque se de um lado ele tinha todo o tempo do mundo, do outro lado, quando ele se propõe a se inscrever nessa oportunidade profissional, ele se arruma como se ele efetivamente estivesse indo para o seu primeiro emprego. Com todo o zelo, com todo o carinho, separa as roupas, separa o sapato, separa a sua mala, tudo aquilo que ele vai levar para o trabalho, para a entrevista, e lá se vai se colocar naquela vaga profissional.
Então a gente percebe como é a grandeza dos ensinamentos que a doutrina nos traz, né? Da lei do trabalho. Ele inicialmente até achou bom aquele tempo vago que ele tinha como aposentado, mas aquilo começou a lhe trazer um certo desconforto, porque nós, por mais que venhamos a precisar do lazer, do descanso, nós também sentíamos o desejo de realizar projetos, de promover coisas boas, não só para nós, mas de deixar a nossa marca. E ele estava já entediado. Ele chega na empresa e percebe que o ambiente é completamente diferente do tempo que ele era profissional, né? As empresas modernas, todos muito jovens, era uma empresa que fazia venda de roupas através da internet, um universo que ele evidentemente desconhecia plenamente. Do seu lado, os jovens, né, que ali trabalhavam, faziam as suas atividades, e o emprego que foi oferecido para ele era para secretariar, digamos assim, a dona da empresa, a sócia da empresa, que era uma jovem que teria idade, digamos, para ser sua filha, 30 anos possivelmente, que teve essa ideia, colocou em prática e a empresa estava indo muito bem, obrigado. Mas o interessante de tudo isso, além do fato de nós percebermos a importância do homem inteligente, é que não só o fato dele buscar nova oportunidade de trabalho, mas do embate que houve entre as gerações. E isso sempre aconteceu, sempre acontece, sempre acontecerá. Inicialmente a jovem não sabia nem que tinha convidado novos estagiários para estar na sua empresa, porque ela teve essa ideia, o seu amigo, o seu imediato teve essa ideia, colocou para ela, ela achou legal a ideia, mas ela acabou se esquecendo da proposta. E aí quando ele chega para conversar com ela e ela olha a diferença de idade entre eles, né, já dá aquela primeira angústia, digamos assim, porque ela olha ele de terno, gravata, quando todos ali estavam esportivamente vestidos, e ela já começa a falar, não, você não precisa vir com essa roupa e tal, e ele falou, não, mas eu gosto. E como ele não tinha habilidade nenhuma utilizando equipamentos de informática, e-mails e etc., ela fala para ele que ele se sente numa sala lá, numa mesa que foi oferecida para ele trabalhar, e aguarde que ela vai chamá-lo através de um e-mail ou alguma coisa assim para que ele comece a sua atividade. Curiosamente, ele se senta entre dois jovens, só que em nenhum momento ela o chama. E o primeiro serviço que aparece para ele é o serviço de pegar o casaco dela, que havia caído um molho nesse casaco, e levar esse casaco para lavar. Então ele fica todo satisfeito quando a primeira atividade dele, depois de muitos dias, foi pegar o casaco da jovem e levar para a lavanderia. Então nós podemos perceber a missão do homem inteligente na Terra e, por outro lado, também a importância da humildade. Ele, evidentemente, depois, no desenrolar do filme, vai falar que ele tinha trabalhado naquela mesma empresa, naquela mesma localidade, e que o prédio era o mesmo também, e ele era diretor de uma empresa que fazia páginas amarelas, como a gente dizia aqui, né? Catálogo de endereços telefônicos. E quando ele vai falando com ela sobre isso, e aí ele já há toda uma proximidade, todo um envolvimento, eles vão se aproximando e se tornam amigos. Mas o fundamental, assim, a brisa gostosa que passa no filme, no embate das gerações, é como nós, quando estamos nesse pobre de espíritos convidados por Jesus, podemos ser leves. E ao mesmo tempo em que somos leves, somos capazes de arrebanhar vários amigos. Ele tinha experiências infinitas que pôde partilhar com aqueles jovens, experiência de vida que aqueles meninos e meninas, para ele, naquela empresa, não tinham experimentado ainda. Por outro lado, ele pôde aprender várias coisas em termos de tecnologia e de ambiência e de novos valores e novas conquistas que certamente, se ele continuasse no seu circuito de viagens, ele não teria tido a oportunidade de experimentar. Então, outro quesito fundamental para a gente pensar no valor da humildade. Porque se ele tivesse se colocado, eu fui um diretor de uma empresa, o que eu vou ficar aqui esperando uma jovem de 30 anos me passar uma determinada atividade enquanto eu estou sentado aqui? Teria perdido a oportunidade de ser um homem inteligente e partilhar seus saberes de homem maduro com aquela geração. É claro que nós sabemos que nesse embate, muitas vezes, a outra parte ou uma das partes não tem interesse. Mas se nós nos colocamos como esse homem inteligente, nós vamos aproveitar o momento. Nós vamos desfrutar o momento. E aí sim, nós teremos sido esses pobres de espírito.
porque nós teremos conseguido conquistar o nosso próprio reino dos céus, dos novos amigos, dos novos saberes e principalmente dessa energia nova que todos nós sentimos quando começamos uma atividade renovada. Dá medo? Muitas vezes sim. Dá angústia? Outras tantas. Mas dá também uma grande satisfação por estar desenvolvendo coisas novas, estar sendo operoso, estar sendo colaborador desses caminhos da vida, através de coisas que a gente muitas vezes nem dá ideia de religiosidade, mas que também passa por aí. Então, no filme, de uma forma bastante despojada e bastante tranquila, nós vamos verificando o que é no nosso cotidiano essa missão do homem inteligente. E além do mais, nós sabemos que no nosso planeta há uma infinidade de possibilidades de nós nos retemperarmos através do saber. Quantas são as pessoas que se envolvem, por exemplo, nas artes? Essa é a missão do homem inteligente. Se eu sou um artista, que a minha missão seja de sensibilizar as pessoas para Deus, consoante nos informa o Espírito Francisco de Paula Vitor no livro Quem é o Cristo? Quando ele fala exatamente sobre isso. Que a missão daquelas pessoas que trabalham na arte é exatamente a de possibilitar a cada um daqueles que os buscam através da sua arte sensibilizarem-se para Deus. Mas tantas são as vezes em que nós observamos que essas mesmas pessoas que têm lá os seus dons artísticos utilizam dos seus saberes não para promover o bem, mas para deixar com que as lembranças sobre a sua arte não sejam as melhores. Outras tantas vezes nós vamos ver aqueles que cultuam os esportes. Como é maravilhoso poder falar da saúde física, da interação, da inteligência corporal através do nosso saber de homem, da educação física, professores de educação física, professoras de educação física, que buscam alinhar os corpos, esse instrumento tão importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Mas ainda assim, também vamos ver vários atletas, vários esportistas e até mesmo professores que infelizmente querem ter um resultado imediato para aquilo que só o tempo é capaz de construir. E muitas vezes se colocam como usuários de tantos elementos que são nocivos à saúde, trabalhando de forma negativa para falar da sua inteligência de homem, colaborando no processo de construção de um mundo melhor. Então, quantos somos nós, os profissionais, que muitas vezes acreditamos que precisamos de muitas coisas para colocar em prática essa informação do Cristo. Então, ser um homem inteligente na Terra é estar sabedor de que o que eu tenho é fundamental e importante, fruto do meu estudo, do meu saber. Ele não é o máximo que eu posso adquirir, não é o máximo que eu posso vir a ter, mas é o que eu posso ter. E ele será tão melhor, tão mais produtivo, tão mais prazeroso, quanto mais sementes eu puder lançar ao meu redor, para que, num retorno próximo, para que ao passar novamente por aquele caminho, eu possa ver o fruto do meu trabalho, daquela minha modesta inteligência que se transformou em um jovem melhor encaminhado, que se transformou num ambiente de trabalho mais adequado para mim e para os meus, que se transformou na capacidade de oferecer a alguém a aproximação das letras. Quantas vezes nós temos na nossa casa uma diarista ou até mesmo uma empregada doméstica que trabalha conosco, o porteiro do nosso prédio, e muitas vezes, por razões que nós bem conhecemos, não tiveram acesso aos estudos. E falam palavras erradas, falam palavras trocadas, e muitas vezes nós aproveitamos para achar graça. Quando, na verdade, sabemos que se eles tivessem tido as mesmas experiências que nós, certamente teriam outras condições e não usariam os termos equivocados que estão usando. Mas se nós somos homens inteligentes, nós vamos aproveitar para colaborar, melhorando, fazendo com que eles possam sentir-se melhor, falando para ele para consertar a palavra, explicando para ele as coisas que ele acredita, às vezes de uma forma diferenciada. Não para doutriná-los, não para falar para eles, você não sabe, eu vou te explicar, mas para que delicadamente a gente possa trazer para eles também alguns pequenos valores que dê a eles a oportunidade de serem mais felizes, mais esclarecidos. Então, quando Cristo nos fala da importância de nós sermos esses pobres de espíritos,
É para que nós venhamos sim a valorizar aquilo que já conquistamos, a valorizar as nossas possibilidades, as nossas conquistas, a nossa profissão. Mas que, acima de tudo, nós não nos esqueçamos de que a cada um de nós é dada a oportunidade de multiplicar em números infinitos a oportunidade de sermos novos colaboradores de Jesus. Seja através das artes, seja através do bolo delicioso que eu sei fazer e meu vizinho não sabe, seja através das minhas possibilidades e capacidades médicas, seja através. E o Espírito Ferdinando faz uma colocação muito interessante. Ele diz o seguinte: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, quando o Espírito Ferdinando fecha o item falando sobre isso, gostaríamos de abraçar a todos que puderam ouvir um pouco essas nossas reflexões sobre esse logo mais que está por vir. Dentro em breve, dizem, a vida vai voltar ao normal. E caberíamos perguntar o que é normal. É uma informação de voltar ao que éramos, de ter o que tínhamos. Todas as vezes em que um tapete é sacudido, certamente toda a poeira sai, ou a maior parte da poeira se vai. Então, voltar ao normal é algo que nós não sabemos muito bem o que seja, ou o que virá a ser. Que possamos aproveitar a fala de Ferdinando, para que, logo mais, ao retornarmos a esse normal que tantos falam, possamos voltar normalmente diferentes, com esse olhar de que, de verdade, bem-aventurados serão os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. E deixemos as comportas da nossa alma abertas, as nossas janelas espirituais abertas, para percebermos o mundo, a vida e tudo aquilo que vai nos cercar nessa normalidade de uma forma diferente. Despojado, possivelmente, da grande parte daquelas nossas convenções, e possamos receber esse momento atual e tudo mais que sucederá depois dessa retomada das nossas atividades, com essas janelas abertas, como coloca o Espírito Ferdinando, que possamos deixar as nossas melhores marcas, os nossos melhores registros como homens inteligentes na Terra. Muita paz, uma boa tarde, boa semana para todos. Um abraço. Convido a todos agora a fazermos a nossa prece final, invocando o nosso Mestre Jesus. Celeste amigo Jesus, queridos benfeitores, queremos agradecer a oportunidade que o momento atual nos oferece de recolhimento e que possamos bem aproveitá-lo para a utilização das nossas melhores potencialidades. Que junto ao nosso lar, a despeito de todas as dificuldades pelas quais estejamos passando, possamos dar as mãos, elevarmos os nossos pensamentos a Ti, reconhecendo a pequeneza de nossos espíritos, mas a confiança nos desígnios que vêm das Tuas mãos. Tu que nos sabes, Senhor, que conhece as razões pelas quais cada um de nós passa por toda essa pandemia de uma forma muito particular, visita-nos nessa hora. Distende as Tuas mãos consoladoras sobre os nossos corações, a fim de que logo mais, quando a normalidade se restabelecer nas nossas vidas, possamos pôr em prática tudo aquilo que esses dias de afastamento social nos proporcionou vivenciar. Rogamos a Ti por todos os profissionais da área de saúde, de todo o mundo, tanto quanto por todos aqueles companheiros que desencarnaram e que desencarnarão em decorrência da pandemia.
Abençoa igualmente os seus familiares, que muitas vezes ficam entristecidos, chorosos. Que eles possam compreender, Jesus, que todos nós partiremos, que possam ter o coração aberto para receberem o seu beijo, o seu abraço e, acima de tudo, as suas consoladoras palavras através do Evangelho. Queremos envolver a todos os trabalhadores do bem, das diversas denominações religiosas, que divulgam de alguma forma gotas de esperança, de alívio, de alento aos sofridos corações da humanidade, aos que partilham gêneros com outras famílias necessitadas, aos que vão às ruas levar esses mesmos alimentos àqueles que não podem contar com o auxílio de ninguém, por todos aqueles que de uma forma ou de outra visam minimizar os sofrimentos através das redes sociais, se por todos, Senhor, tanto quanto pedimos a Ti, por todos aqueles que angustiados, sofridos, chorosos pensam na porta falsa do suicídio, que eles possam aguardar o dia de amanhã, porque a cada dia há uma nova oportunidade para todos nós. E assim, mestre amigo, despede-nos na sua paz, amparando os nossos passos na terra e sendo, como sempre, essa luz à frente a nos guiar. Muito obrigada, Jesus, e guarda-nos na sua paz hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, uma vez mais, muito obrigada e até uma próxima, se Deus quiser.